E como não enlouquecer no mundo atual? Eita, como não enlouquecer no mundo atual? Pois é, você falou, psiquiatria deu um boom. A psiquiatria é psicologia, né? Porque a hoje em saúde dia, mental. cara, como não enlouquecer? Como não enlouquecer? Quais as dicas que você, como psiquiatra, dá, assim, para não enlouquecer? Na verdade, assim, a gente não consegue ter previsibilidade de tudo que vai acontecer na vida, né? E acontece um monte de coisa e vai continuar acontecendo em todos os sentidos da nossa vida. Então, como que a gente tenta, pelo menos, não enlouquecer, né? Tentando colocar alguns alicerces, né? E fortalecer alguns alicerces que são importantes na vida da gente, como a saúde física, tentando prevenir o que pode ser prevenido, né? Se Atividade exercitar, física tem que fazer, ponto final. Exercício físico é igual boleto, não tem jeito, tem que pagar, né? Então, o André Vinícius, que é seu amigo, que é ginecologista, aprende isso com ele. Boleto a gente não tem que pagar, não é obrigatório, então exercício físico é igual, não tem assim, não gosto, mas tem que fazer. Né? Principalmente quando você está em tratamento que você consegue, chega naquele ponto onde você já consegue fazer alguma coisa, porque às vezes a perda de energia é tão importante, é importante para o remédio chegar melhor, a circulação vai melhorar lá no cérebro, vai chegar mais oxigênio, mais nutriente, mas enfim, então voltar para um pilar, né, onde você consiga prevenir ali, cuidando da alimentação, né, do sono, fazendo o exercício físico, é um pilar importante, porque isso vai ter independentemente do que vai acontecer. Se de repente a gente consegue fazer isso, a gente tem uma margem de segurança mínima, pelo menos, para o imprevisto, que quando ele acontecer a gente não transborda tão fácil. Além disso, cuidar da espiritualidade. Eu acho que quem acredita, independente do que acredita, a fé, a espiritualidade, todos os congressos hoje, no sentido emocional, tem pelo menos algumas palestras falando da importância da espiritualidade e da fé relacionada aos quadros emocionais. Com certeza. A gente não fica imune, mas a gente sabe que isso ajuda muito também nesses quadros. Então, saúde física, saúde mental, né, no sentido de buscar terapia, se prevenir dentro do possível, se conhecer, né, os seus limites, seus potenciais. Esses são fatores que vão fazer com que a gente, nessa estrada da vida, que nem sempre é reta, né? Nunca é reta, na verdade, que às vezes vai ter um quebra-mola, vai ter uma curva fechada. Se a gente consegue, de certa maneira, sustentar alguns pontos importantes como esses, quando chegar a curva fechada, a gente talvez vai ter mais resiliência ou mais resistência ou essa margem de segurança para sustentar melhor. E você tem reparado que tem mais gente procurando? Está aumentando? Tá. As pessoas, ou seja, as pessoas estão se conscientizando mais a respeito dos transtornos, estão procurando mais ajuda? Estão. As pessoas estão com mais medo, e o medo pode ser muito ruim, como um quadro de ansiedade, né, de paralisar as pessoas, mas também ele pode proteger, porque muitas vezes o medo é uma emoção também que faz a gente prevenir, a gente evitar, e as pessoas Você sente essa questão do medo mais aqui no Rio de Janeiro, nas grandes capitais ou no geral, já que você trabalha em tantos lugares? No geral, Monique, no geral, o online, por exemplo, permitiu atender pacientes mundo afora, né? Eu tenho pacientes na Austrália, na Bulgária, Portugal. Isso é uma oportunidade que está acontecendo, né? Todos os pacientes, a maioria deles brasileiros, que estão morando fora. Então, eu consigo ter um privilégio ali, né? De ter um olhar específico, não só em grandes cidades, mas às vezes cidades do interior, do Mato Grosso, do Pará, enfim. E os medos são diferentes, mas o medo, ele existe, né? Muitas vezes não é um medo necessariamente da violência que a gente pode imaginar que aqui tem. Por que a gente está com tanto medo? Quando a gente era jovem, mais novo, não tinha. Sempre teve, na verdade. Todo mundo com medo. Sempre teve. Na verdade, a gente tem a impressão que antigamente a gente trancava mais os dentes e enfrentava tudo, mas também se pagava um preço mais alto, né? Novamente, a questão da expectativa de vida era muito menor, né? A gente tinha um número maior e mais precoce, talvez, relacionado a doenças cardiovasculares, a tantas outras coisas. Então, eu acho que a gente está vendo as pessoas que passam por isso, e geralmente é muito perto da gente, ou na nossa família, ou o vizinho, e a gente vai escutando histórias como a sua, né? De enfrentamento, de superação, e a gente vai entendendo que a gente também pode, que não é um sinal de fraqueza, que não é uma incapacitação o fato de você buscar ajuda. Ao contrário, está sendo corajoso a beça de pedir ajuda e até, vou te dizer, inteligente emocionalmente. Porque quem busca está evitando um monte de outras coisas, né? E como se dizem por aí, a vida é uma só, então vamos cuidá-la da melhor maneira possível. Várias pessoas estão assistindo aqui devem estar ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. Caramba, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando,
pode ter uma solução, eu posso procurar um psiquiatra. Vamos deixar claro aqui, qual é o momento que a pessoa precisa procurar ajuda psiquiátrica? Sim. Independentemente do que a gente está falando, né? Tá. Se é depressão, ansiedade, se é um estresse pós-traumático, quando você está sentindo um sofrimento que te paralisa, um sofrimento emocional. Muita gente relata como uma angústia, né? Como se fosse algo que ela não consegue explicar necessariamente, mas é algo que, novamente, que está tirando o seu sono, uma preocupação excessiva que está persistindo muito ao longo do tempo. Então, esse sofrimento começou a aparecer de uma maneira também que está ou te incapacitando, ou que você está tendo que fazer um esforço muito grande para dar conta de todas as suas demandas, porque às vezes você consegue, vai para o trabalho, cuida de filho, mas às vezes é a custa de um esforço muito grande, você percebe a diferença de como estava e de como passou a ficar. Busca ajuda, na dúvida, busca ajuda se você pode, seja na saúde pública, que eu sei que muita gente pode, né, colocar às vezes de que talvez não seja o ideal, mas a gente tem também ali saúde da família, um suporte, seja no plano de saúde, seja na privada, mas assim, buscar alguma informação em relação a isso, um cuidado.